Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Vamos falar hoje sobre festas juninas. Festas juninas, um pouco da sua história e do folclore que cerca essa atividade social importante do Brasil inteiro. Não saia daí, voltamos logo logo. Iniciamos então nosso programa de hoje, Nos Caminhos da História, aqui na TV Tradição, para falar de festas juninas. Como o próprio nome diz, aquelas festividades que acontecem no mês de junho de cada ano. Esta atividade, ela remonta uma época muito anterior ao cristianismo. As festas ou as festividades coletivas realizadas pelos povos são históricas e elas têm muito a ver, ou quase sempre a ver, com a questão da terra, dos fenômenos naturais e da produção da terra. Nós vamos encontrar nos povos sumérios, na Pérsia, na antiga Grécia, entre os egípcios, nós vamos encontrar eventos realizados para comemorar o início da plantação, para chamar bons espíritos para a boa produção. E isto acontece num local da Terra que nós chamamos de hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. Nós aqui estamos no hemisfério sul, estamos abaixo da linha do Equador. Então, o que para nós aqui é inverno, para o hemisfério norte é o contrário, é o verão. E quando é verão no hemisfério norte, aqui para nós é inverno. Pois então, o mês de junho, especialmente na região sul do Brasil, é inverno. Enquanto que no hemisfério norte, o mês de junho é no verão. É numa época lá no hemisfério norte, é época de plantio, época de cultivo, preparo da terra para o plantio. E é neste período que acontece o dia no hemisfério norte mais longo do ano, em torno de 21, 22 de junho, que é chamado de solstício de verão lá. Aqui, a mesma época, o mesmo dia, é solstício de inverno e é o dia mais curto do ano. Em torno de 21, 22, 23 de junho. Pois bem, quando o mundo começou a ser, digamos assim, dominado, sob o ponto de vista religioso, pelo cristianismo, isso estamos falando dos últimos 2 anos, depois de Jesus Cristo, depois do nascimento de Cristo e dessa propagação do cristianismo no mundo, quando isto começa, os cristãos, a igreja cristã, se depara com essas tradições anteriores, tradições que já existiam. Pois a igreja, de forma inteligente, não combate essas tradições anteriores. Ela se apropria dessas tradições e combina essa tradição que já existia com interesses da igreja, do catolicismo especialmente, ou do cristianismo. E aí nós vamos ter a festividade, essa festividade principal, a principal que era realizada no solstício, ou seja, por volta de 21, 22, 23, 24 de junho, tá? Que era uma festa que poderia ser comparada com uma espécie de festa da fertilidade. Nós vamos ter
na igreja a comemoração do nascimento de São João Batista, 24 de junho. Ou seja, há uma combinação de fatores aí. São João Batista, considerado um dos santos mais importantes, até porque foi São João Batista, segundo a Bíblia, que batizou Jesus Cristo. Tá? Então, São João Batista, ele tem uma importância muito grande na construção da Igreja Católica. E aí, a comemoração do seu nascimento coincidia com essa festa da fertilidade, realizada já pelos povos considerados povos pagãos pela Igreja Católica. Por isso, 24 de junho é o dia das festividades de junho, a festa mais importante, que é a festa de São João. Mas não é só São João. Aí, no mês das festas juninas, nós vamos ter mais 2 santos importantes. Santo Antônio, 13 de junho, aí não é data de nascimento, é data de morte, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, existem outros Santo Antônio, mas o que nós estamos falando aqui é Santo Antônio de Pádua, e no dia 29 de junho, ou seja, no mesmo mês, nós vamos ter a festa de São Pedro, também de São Paulo, mas para fins de festas juninas é São Pedro. 29 de junho é dia de São Pedro e São Paulo. Mas São Paulo não é comemorado nas festas juninas, digamos assim. Ou muito pouco. Em algum local pode ser que haja essa comemoração também de São Paulo, mas é principalmente São Pedro, que é o padroeiro do Rio Grande do Sul, São Pedro. Tá? Uma curiosidade, o nome Junho tem a ver exatamente com João. Junho vem de João, de São João. Tá? O mês de junho é o mês de São João, por isso o nome Junho. Tá? As festas juninas, elas são trazidas para o Brasil e elas acontecem em todo o Brasil. E eu até diria que elas são muito mais importantes do ponto de vista da participação social no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste e no Nordeste do que aqui no Sul. Lá elas são muito mais intensas, lá elas se constituem na festa mais importante do ano, tá? Essas festividades juninas. Aqui no Sul nós temos realizado pouco em relação à festa junina. Temos perdido isso ao longo da história, até porque Semana Farroupilha se tornou mais destacado, os nossos rodeios, e o tradicionalismo gaúcho praticamente não realiza festas juninas, ou realiza pouco, mas é uma tradição importante. É uma tradição portuguesa no Brasil, trazida pelos portugueses. E nós vamos encontrar no livro de Lúcia Helena Rangel, que é provavelmente a pesquisadora mais importante de festas juninas do Brasil, tá? Que ela diz que as fogueiras que são realizadas nas festas juninas, por exemplo, a fogueira de São João, e que eram praticadas desde os padres jesuítas, tá? E elas tinham uma relação com os indígenas daqui, com uma forma de combinar a fogueira de São João, que é uma comemoração, essa questão do fogo, essa questão simbólica do fogo, com a coivara do indígena. O que é a coivara? A coivara é o ato de derrubada de um pedaço de mato, um pedaço de capoeira, um pedaço de capão, e a queima deste material vegetal para ali fazer o plantio. Tá? Então, esta relação, desde o início, os jesuítas praticam, especialmente no Norte e no Nordeste. Menos aqui no Sul, muito mais. Aqui nós não vamos ter esse registro dessa relação nas missões, por exemplo. Tá? Até porque nas missões jesuíticas, o processo envolve padres jesuítas espanhóis, que é um pouco diferente
dos padres jesuítas portugueses que vieram para Brasília e fizeram a catequização do centro para o nordeste e norte do Brasil. A prática, uma das práticas interessantes dessas festividades nas festas juninas, segundo a Lúcia Rangel, é a prática do compadrio. O compadresco, como nós chamamos aqui no Nordeste, chamamos de compadrio. O compadresco é essa relação que estabelece entre as pessoas e que normalmente elas acontecem nos atos religiosos, tá? De batismo, de primeira comunhão, de casamento. Esses estabelecem essas relações de compadrio, em que o compadre fica também responsável. Ou seja, eu convido alguém para ser padrinho do meu filho, teoricamente, na minha ausência, este padrinho deve cuidar do meu filho. Tá? Os padrinhos de casamento, teoricamente, eles devem cuidar para que o casamento ande bem, né? Não se dissolva, por exemplo. Tá? Mesmo que na prática a gente sabe que é muito mais uma questão, às vezes até econômica, essa questão do compadrio. Mas nas festas juninas, o compadrio no Nordeste existe e é usado. Eu convido alguém para ser meu compadre e ter um ato de concretização disso. Eu fico num lado da fogueira de São João, essa outra pessoa fica do outro lado, pulamos por cima da fogueira de lados contrários, nos tocamos as mãos, nos pegamos as mãos sobre a fogueira. E tem uma frase que é dito: São João dormiu, São Pedro acordou. Vamos ser compadre que São João mandou. Feito isso, está feito o compadrio, ou seja, aquela pessoa fica meu compadre, fica comprometido comigo e eu fico comprometido com ela. Tá? Que o compadre é uma espécie de irmão que eu escolho, porque os irmãos de sangue a gente não escolhe, mas o compadre a gente escolhe. Então essa é uma prática que aqui no Sul não é muito praticada, eu nunca vi acontecer aqui no Rio Grande do Sul, mas que é muito descrita no centro brasileiro e no norte brasileiro. Os participantes das festas juninas, eles participam com trajes típicos, históricos daquela região. E aqui nós temos uma questão interessante. No centro do país e para o norte e nordeste, o traje mais típico é o traje do camponês daquela região, que é o caipira. O caipira, que é caracterizado assim pelo uso de calças curtas, lá na meia canela mais ou menos, né? Botina, tipo jeca tatu, lá daquelas histórias do Monteiro Lobato. O uso de camisas estampadas, estampas grandes, chapéu de palha, muitas vezes ou normalmente meio rasgado, meio desfiado, meio assim de muito uso. As calças remendadas para representar calça de uso na lida, tá? Calça de roça, tá? da atividade campesina. Tá? As mulheres com vestidos de chita estampados, muito uso de trança nas mulheres, trança amarrado com fitas. A maquiagem das mulheres normalmente exagerada, ou seja, uma caricatura. Isto centro, norte, nordeste do Brasil. Aqui no sul não deveria ser assim, porque esse não é o nosso traje típico. Aqui o que deveria se usar é o traje típico gauchesco, que basicamente para os homens é a bombacha, que pode ser com alpargata, até com tamanco, com bota, o uso do lenço, o chapéu pode ser de palha, mas pode ser o chapéu de feltro e assim por diante. E as mulheres, o traje campesino. Aqui no Rio Grande do Sul não tem um traje histórico, digamos assim, do século XVIII, século XIX, da mulher que tenha se caracterizado, tenha ficado. O vestido de prenda, por exemplo, é uma invenção do movimento tradicionalista gaúcho.
Tá? Lá no início do movimento havia o debate qual é o tipo mais característico. Barbosa Lessa defendia uma coisa, Paixão Cortes defendia outra, e ficou valendo especialmente a ideia do Paixão Cortes, que é um vestido de prenda, um vestido mais longo, vestido até o peito do pé, para as jovens, grupo juvenil, e para as mulheres, os adultos, né? Para as crianças, um vestido um pouco mais curto, tá? Para a criança pudesse brincar. Vamos tratar de como se faz a festa junina, como é que ela acontece, a questão do mastro, a questão das brincadeiras, a culinária, logo depois de um pequeno intervalo. Não saia daí, voltamos logo logo. Voltamos nos caminhos da história, falando sobre festas juninas. Já vimos aí a origem das festas. Mas o que acontece numa festa junina? Já falei sobre a fogueira. Sobre a fogueira, o Paixão Cortes diz o seguinte, que as fogueiras têm formatos diferentes, de acordo com o santo. Por exemplo, a fogueira de Santo Antônio é uma fogueira com base quadrada. A fogueira de São João é uma fogueira com a base circular, redonda. E depois forma-se um cone. E a fogueira de São Pedro, lá de 29 de junho, teria a base triangular. Essa questão das fogueiras e dos seus formatos, eu só encontrei em Paixão Cortes, que fez uma pesquisa voltada mais no Rio Grande do Sul. No Norte e Nordeste não há essa referência nos escritores da época, nem Câmara Cascudo, um dos mais importantes folcloristas, fala nisso lá nas festas juninas do Nordeste. Mas aqui temos essa diferenciação. Tá? O casamento caipira, ele é comum em todo o Brasil. Por quê? Porque essa questão do casamento caipira tem a ver lá com aquela ideia de fertilidade, dessa festa do compadrio. No casamento tem os compadres, dança-se no Norte e Nordeste especialmente a catira, o cateretê, que é dançada pelos padrinhos que antecedem a chegada no terreiro do local da festa, ali onde tem a fogueira e tal. Então tem muita música envolvida, muita dança envolvida. É uma festa com muita dança, muita música, muita comida. Qual é a comida? É comida típica para nós aqui do Sul. Tem o pinhão, por exemplo, que no Nordeste não tem. Tá? Mas a pipoca tem aqui, tem lá. A batata doce tem aqui, tem lá. A macaxeira ou a mandioca assada aqui e lá também. Tá? Ou seja, na festa junina, come-se especialmente vegetais ou produtos do reino vegetal, digamos assim, que sejam tisnadas pelo fogo, assadas ou tostadas no fogo, especialmente isso. Tá? Não se come muita carne nas festas juninas. Aqui no Sul, evidentemente que nós vamos ter um pouco mais dessa questão da carne, a questão do churrasco, porque é uma coisa mais típica do Rio Grande do sul do Brasil. Tá? Coisa que no Nordeste não é tanto assim. Tá? E aqui nós vamos ter, aqui no Sul, a dança da chimarrita, da cana verde, essas danças de roda, dança do balaio, dança do... todas essas danças em que os pares dançam em roda. Também vamos encontrar dança do chapéu, por exemplo, a dança da cadeira, a dança da vassoura, essas brincadeiras e muitas outras brincadeiras fazem parte da festa junina. Exemplo, corrida do saco. Entra para dentro do saco, principalmente jovens e crianças, entra para dentro do saco e sai pulando quem vence uma distância antes do outro. A corrida do ovo na colher, uma colher na boca, um ovo na colher, correr sem derrubar o ovo. Tá? A dança da laranja, dançam os dois pares com uma laranja encostado na testa de um, na testa de outro,
quem consegue dançar mais tempo sem derrubar a laranja e assim por diante. Então, são brincadeiras das festas juninas encontradas no Brasil inteiro, tá? Não só aqui. O local das festas juninas normalmente é enfeitado com bandeirolas, bandeiras coloridas, de papel colorido, papel crepom. Muita gente usa jornal também, folha de revista antiga e tal. Então, as formas, um fio com aquelas bandeirinhas penduradas para enfeitar o local da festa. E uma das tradições que aqui no sul é pouco usada, mas no norte e nordeste é das mais importantes, um dos mais importantes atos da festa junina é a questão do mastro e da bandeira. O mastro, ele é colhido, ele é uma árvore, né? Tem em torno de 5 a 6 metros de comprimento o mastro, então uma árvore o mais reta possível, que segundo o folclore do mastro, diz que o mastro deve ser derrubado, deve ser colhido numa sexta-feira antes da festa daquele santo. E o mastro vale para qualquer um dos 3 santos, vale para Santo Antônio, São João e São Pedro. No topo do mastro, na ponta do mastro, é colocada a bandeira do santo. Então nós temos lá imagens que representam os santos. Então a imagem lá de Santo Antônio, que é mais jovem, uma figura de homem mais jovem com o menino Jesus no colo, ou a imagem de São João com o cordeiro, né, uma criança de cabelo encaracolado com um cordeirinho, o cordeiro representa Jesus Cristo, tá? Ou então a imagem de São Pedro, um homem mais sisudo, mais maduro, já mais velho, com as chaves na mão, representando as chaves do céu. Então, essa bandeira é colocada no topo do mastro e permanece, esse mastro permanece no lugar enquanto essa bandeira não se rasgar com a ação do tempo. Tá? Só é retirada depois que o vento, a chuva, as intempéries danificarem completamente aquela bandeira. Aí o mastro é retirado. Senão ele permanece lá. E esse mastro, ele é cortado e derrubado e levado para o local onde ele vai ser erguido por homens que carregam o mastro nos ombros como se fosse um andor. Tá? Então vários homens carregam isso para o local onde ele vai ser erguido. Quem leva a bandeira são as mulheres, que normalmente são as que confeccionam as bandeiras. As mulheres são as confeccionadoras das bandeiras dos santos. Tá? E nós vamos ter os mestres do mastro, as pessoas encarregadas de cuidar do mastro, de comandar a festa e assim por diante. Essas práticas, elas são encontradas onde é realizada essas festas com mais tradição, com mais afinco, com mais preparação. Existem determinados locais do Brasil em que é a maior festa da cidade, é a grande festa da cidade, a festa junina, especialmente de São João, ou de Santo Antônio, ou de São Pedro. Tá? Uma recomendação que é sempre boa fazer, nós estamos aqui tentando trabalhar a questão da história, mas não podemos esquecer que às vezes as pessoas podem ser aqui e sair fazendo. Na questão da fogueira. A fogueira é feita com lenha. Tá? Não se recomenda o uso de pneus, o uso de qualquer material plástico ou material que possa derreter e ficar entre as brasas. Por quê? Porque uma das práticas é caminhar sobre as brasas que restam da fogueira. Se forem brasas de lenha, assim, a possibilidade de dano é pequena, de queimar os pés, vai ter uma chamuscada ali, né? Não tem grande problema. Mas se queimou um pneu no meio da fogueira e for caminhar sobre a fogueira, aquela borracha derrete, pode grudar nos pés e causar danos significativos. Também não se recomenda o uso de rojões de foguetes, que é comum acontecer. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Se for fazer, faça com a segurança devida.
tá? Para que não haja pessoas machucadas e não haja incêndios provocados. Porque as festas realizadas nas cidades, às vezes, não só na questão da fogueira, que o vento pode levar fagulhas para as casas, mas também a questão dos foguetes, que podem explodir no telhado de casa e causar um dano significativo. Os ternos juninos, eles acontecem também. O que é um terno? O terno, nós vamos ter isso muito mais lá nas festas de fim de ano, de Natal principalmente. Terno de Reis, por exemplo. Quando algumas pessoas da comunidade que têm habilidade ou gosto pela música e pelo canto, juntam lá um bom gaiteiro, um violeiro, um pandeirista, alguém que toque um chocalho ou um triângulo, que são os instrumentos mais antigos, mais comuns, e vão de casa em casa fazendo cantorias. Isso é feito na véspera ou na semana que antecede a festa. Então, para divulgar a festa junina, um gaiteiro, um violeiro, um cantador, ou 2 ou 3, um grupo de pessoas formam aquilo que se chama de terno junino e vão de casa em casa divulgando a realização da festa daquele santo, tá? Com cantoria específica. Tá? O dono da casa, que recebe o terno, oferece bebida e comida para esse terno, que vai de casa em casa, normalmente assim, do início da noite até meio da madrugada, fazendo isto nas comunidades. Tá? Essa é uma prática muito interessante, e ainda nós vamos encontrar isso no interior de alguns locais do Rio Grande do Sul. Muito mais na festa do Divino Espírito Santo, que é um outro assunto que nós vamos tratar aqui, e nas festas de Reis, tá? Que vem depois do Natal. O dia de Reis é 6 de janeiro, então tem o terno de Reis, tá? Que vai cantando la stella, dizem os italianos, tá? Ou anunciando a estrela que indicava aos Reis Magos o nascimento de Jesus. Nas festas juninas é a divulgação da própria festa daquele santo. Santo Antônio, 13 de junho, São João, 24 de junho, São Pedro e São Paulo, 29 de junho. Então essas são as festas juninas. Existe uma série de crendices que cercam assim, as festas juninas, especialmente nesta questão do casamento, por exemplo. Santo Antônio é tido como o santo casamenteiro, tá? Mas muita promessa, muita reza é feita também para São João, que faz a sua festa num período da fertilidade, que é lá em 24 de junho, na data do solstício, tá? Que tem uma ligação lá com as festas pagãs. Na festa de Santo Antônio é muito comum as moças solteiras, tá? Fazerem promessas para Santo Antônio para buscar um casamento, buscar um noivo, buscar um namorado. Então é muito comum pegar a estátua de Santo Antônio, por exemplo, dar 3 voltas em torno da casa para um lado, mais 3 voltas em torno da casa para outro lado, colocar a Santo Antônio na sala e colocar debaixo da imagem de Santo Antônio o pedido, tá? Para que Santo Antônio ajude a arrumar um bom namorado, um bom marido. Mas isso é feito também com São João. Talvez não tanto quanto com Santo Antônio, mas há uma série de crendices que circundam ou que envolvem essas festas de cunho social, cunho religioso. Para São Pedro, por exemplo, o que se pede é que São Pedro conceda a graça de, na morte, deixar a porta do céu aberta. Esqueça a porta aberta, São Pedro, quando eu me for para a última morada.
Isto no dia da festa de São Pedro, lá 29 de junho. São Pedro que é o padroeiro também dos pescadores, né? São Pedro era um pescador. Pedro era um pescador. Então ele é também o padroeiro dos pescadores. As festas juninas, portanto, realizadas no Brasil inteiro, são uma festa importante, fazem parte do nosso folclore, fazem parte da nossa tradição. Essa é a nossa contribuição aqui nos Caminhos da História. Voltamos num próximo programa. Até lá!